coloco tudo lá no blog de vocês, tudo organizado, tá? Aí estão os meus contatos, Luiz.Azari, Matematicando com Azari, meu canal. Gente, ontem eu comemorei 900 inscritos! Falta você ainda, hein? Para chegar a 1000. Pô, tô muito feliz, cara. Falta só 100 para chegar a 1000. Quando começou a pandemia, eu tava com 578 inscritos. Eu ganhei 322. Certo, galera? Caracas, é muita gente. Mas falta você ainda se inscrever no canal, hein? Daqui a pouco eu boto aí no chat o meu contatinho para você se inscrever lá, tá bom? Conta com a sua inscrição, hein? Vamos lá, então. Era para você fazer exercício da apostila. Você fez? Dever da apostila? Então tá. Eram esses aqui, ó. Os da apostila. Certo? Aí estão eles. Vamos lá. Então a gente está no volume 2, tá, pessoal? A gente está no volume 2 e sobre fórmulas, né? O Enem sempre cobra a questão de interpretação de fórmulas. Ele dá a fórmula e você tem que usar essa fórmula para responder o que ele quer. Tranquilo? Então vamos lá, meu querido. É nóis, Queiroz. Vamos lá, então. Essa questão aí é a número 1, né, de hoje. Ela está na página 36 do volume 2, questão 7. Só olhar em cima, tudo organizado para você, tá? Somebody love, vem comigo. A obesidade é definida como excesso de gordura corporal. A pessoa obesa corre o risco de adquirir doenças como diabetes, pressão alta ou níveis elevados de colesterol. O cálculo do índice de massa corporal é dado por uma fórmula. Qual fórmula? Olha a fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Beleza? Isso aqui é a fórmula do IMC, que você conhece já, né? Você já usou essa fórmula, ó. Beleza? Essa fórmula daqui a um tempo, eu acho que eles nem vão dar mais em questão, porque eles contam que você já conhece essa fórmula aqui. Aí é claro que, dependendo do IMC que der, você consulta a tabela para descobrir em qual categoria que você se enquadra. Agora vem o comando da questão. Lucas mede 1,60 m de altura e está com 28 quilos por metro quadrado, que é o IMC dele, enquadrando-se assim na categoria de sobrepeso. Então, o Lucas, ele está nessa categoria aqui, ó. Certo? Então, aqui está o Lucas. Nessa categoria aqui. Aí, o Lucas, ele quer passar. Ele quer sair de baixo e ele quer vir para essa daqui. Aí, ele pergunta quantos quilos, no mínimo, Lucas tem que perder para ele passar a ter o peso normal. Primeira coisa a fazer, vamos descobrir o peso de Lucas? O peso atual do Lucas? Então, para eu descobrir aqui, vamos colocar aqui em cima com carinho, ó. Para eu descobrir o peso atual do Lucas, o que eu tenho que fazer para achar o peso atual do Lucas? Aplicar a fórmula, correto? Então, vamos lá aplicar a fórmula. A fórmula fala o seguinte, né? O IMC é igual, vou botar aqui, ó. O índice é igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Ok. Quanto que é a massa do Lucas? A gente quer descobrir, né, cara? Então tá. Qual é o índice do Lucas? 28. Então o índice do Lucas, 28. Tá aqui no texto, ó. 28 é o IMC dele. E ele tem 1,60 de altura. Então a massa do Lucas dividido por 1,6 ao quadrado vai me dar aqui o resultado. Certo? Então, a massa do Lucas vai ser 28 multiplicado 1,6 ao quadrado, pessoal, é 2,56. Beleza? Então, a gente vai multiplicar isso aqui para encontrar a massa do Lucas, tá? Eu vou usar aqui a calculadora para a gente não gastar tanto tempo assim na continha aqui no quadro, tá? Então, na calculation fica assim, 28 vezes 2,56. 71,68. Então, aqui eu tenho a massa, né, o peso atual do Lucas. 71,68 quilos. Beleza? Então, tá aqui a massa atual do Lucas. Agora, para ele passar para o peso normal, ele tem que atingir um outro IMC, né? Porque o IMC do Lucas é de 28. Então, para ele passar para o normal, ele tem que chegar
com o IMC de quanto? 24,9, correto? Então, aqui, ó, vou calcular o novo peso do Lucas. Então, aqui eu vou colocar, ó, vou chamar de novo peso. O novo peso é para ele atingir quanto? Para ele chegar no IMC de 24,9. Por que 24,9? Porque ele perguntou o peso mínimo. Para ele perder o mínimo possível, ele tem que entrar onde? 24,9, certo? Então, ele tem que atingir um índice de quanto? De 24,9, para ele ser considerado peso normal. Como é que calcula o índice? Você pega a massa da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Então, a nova massa, né, vou chamar aqui de MN, massa nova, sobre a altura do Lucas não muda, 1,6 ao quadrado, igual a 24,9. Então, a massa nova vai ser a multiplicação de 2,56, que é 1,6 ao quadrado, por 24,9. Então, vou botar aqui qual vai ser a massa nova do Lucas. Essa continha na calculadora, que é um pouco grande de fazer na mão aqui, e eu também não tenho espaço, 2,56 vezes 24,9 dá 63,7 mais ou menos, tá? 63,74 quilos, aproximadamente aqui, ó. Pronto. Essa é a massa nova. E agora, dá para descobrir quantos quilos tem que perder? Dá. Para fazer isso, eu vou subtrair, né? Eu vou pegar o peso antes do Lucas, 71,68, e eu vou subtrair de 63,74. Lembrando que essa conta aqui, pessoal, vai dar menos que 10. É ou não é? Se vai dar menos que 10, vai dar 8, então, né? Então, eu marcaria a letra A de iPhone. Aqui, ó. 8 quilos, mais ou menos, ele tem que perder, no mínimo. Se eu subtrair aqui na raça, vai ficar 71,68 menos 63,74. Dá 7,94. Então, aqui, aproximadamente, né? 7,94, nós vamos arredondar para 8, porque o problema é objetivo. Então, tá aí uma baita questão, né? Uma questão de nível médio. Tem que calcular primeiro aqui, né? O peso atual. Depois, a gente calcula o novo peso do Lucas, que ele quer atingir. E se ele perder 8 quilos, ele entra para a categoria peso normal. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima? Se tiver alguma dúvida, questiona aí, tá? Tá tudo bem aí com todo mundo? Vou botar aqui de volta, pra vocês me verem aqui. Tá tudo bem aí? Então vamos nós, hein? Qualquer coisa, interrompe a aula aí no áudio mesmo, pode ser, tá? Segunda questão. A segunda questão fala o seguinte, é uma questão da IFSU 2019. Ela fala assim pra gente. O valor Y em reais da conta de água de uma determinada cidade é dado em função dos metros cúbicos X de água consumidos, mais uma taxa fixa correspondente à taxa de lixo. Então, me deu a fórmula. Então, a fórmula da conta de luz é essa aqui, ó. Então, a fórmula é Y igual a 8x mais 30, certo? Então, o Y é o quê? O Y é o valor da conta. E o X? O X são o quê? É a quantidade de água que ele gastou em metros cúbicos, beleza? Olha aí. Aí o que ele me falou? Uma pessoa que teve um consumo de 15 metros cúbicos vai pagar quanto de conta? Pô, mamão com açúcar, meu querido. Só pegar o 15 e colocar no lugar do X, né? Então eu pego o Y igual a 8 vezes 15 mais 30. Quanto que é 8 vezes 15? 120 mais 30. Então, o nosso Y é igual a quanto? 150. Então, o cara vai pagar R$150 de conta se ele consumir 15 metros cúbicos. Letra A de iPhone. Show?
Essa foi muito fácil, né, gente? Bem tranquila. Pessoal, depois quem não fez as questões, façam, tá? Aí em cima tá falando qual é a questão, qual é a página. Você pode pegar o vídeo, pausar na questão e resolver, e ver a resolução, tá? Então faça isso depois quem não fez ainda. Ou então, pega lá no blog, a minha recomendação, explicadinha, vai lá na aula 10, tá no blog, tem até a data que foi postado, tudo certinho. Tá muito organizado o meu blog lá, né? Vamos ver a próxima. Próxima. Essa de manhã cedo eu gastei um tempão nela, em cada espaço aí, né? Foi a questão, essa questão é a mais difícil. Vamos lá. Numa população de 5.000 alevinos, alevinos é filhote de peixe, né? De tambacu, estima-se que o número de elementos de comprimento maior ou igual a x centímetros seja dado aproximadamente pela expressão. Então, essa fórmula aqui, ela calcula para a gente a quantidade de peixinhos que tem o comprimento maior que x. Como assim, professor? Vamos lá. Pode-se concluir que o número aproximado de alevinos com comprimento entre 3 e 7 é igual a quanto? Então, tá. O que tem que ficar claro aqui, gente, essa fórmula tem duas letras, o N e o X. O N, ficou claro o que que é, né? O N é o número de peixinhos, certo? Número de peixinhos. O X, ele tem que ser o quê? É o número de peixinhos com comprimento maior que X. Deixa eu apagar aqui. Borracha. Então, N é o número de peixinhos com comprimento maior ou igual a X. E esse X aqui é dado em centímetros. Beleza. Ele quer saber quantos peixinhos tem entre 3 e 7 centímetros. O que você entenderia se eu colocasse na fórmula o x igual a 3? Se eu fosse na fórmula aqui, ó, e se eu fizer essa continha aqui, ó, se x for igual a 3 centímetros, eu vou encontrar um valor de n, não vou? O que quer dizer isso? Que n vai ser esse? Eu vou encontrar quantos peixes tem o quê? Mais de 3 centímetros. Olha aí, ó. Certo? Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Vamos colocar na fórmula o x igual a 3. Agora, ó, colocando na fórmula, então n é igual a 5.000. Colocando na fórmula o 3, vai ficar aqui 3 ao quadrado mais 1. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Com mais 1 do lado, 10. 5.000 por 10 dá 500. Ó a pegadinha lá, o 500 esperando para você marcar. Então, 500 peixes tem mais de 3 centímetros. Beleza? Gente, se tem mais de 3 centímetros, inclui com 4, com 5, com 6, com 7, com 10, com 8, com 9, mais de 3 centímetros. Agora, qual vai ser a minha ideia? Eu vou calcular a quantidade de peixes que tem mais de 7 centímetros. Como é que eu faço isso? Só fazer, né? Se x for igual a 7 centímetros, eu vou estar calculando a quantidade de peixinhos que tem mais de 7 centímetros. Porque o x é isso, né? Olha lá, maior ou igual a x. Então, mais de 7 centímetros. 7 ou mais, pode ser, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar o 7 agora no lugar do x ali. Como é que fica a minha continha? Deixa eu grifar aqui de baixo. Agora, vamos botar o x igual a 7. Essa questão é difícil, hein, galera? Então, tá. N é igual a 5.000, beleza? Sobre 7 ao quadrado mais 1. Quanto que é 7 ao quadrado mais 1? 49 mais 1, 50. Corta o zero. 100. O que você entendeu? Tem 100 peixinhos com mais de 7 centímetros. Como é que é? Tem 100 peixinhos com mais de 7 centímetros. Então, ó, de manhã cedo eu fiz bem assim para vocês entenderem agora a continha. A continha agora é só subtrair os dois, né? Ó,
eu vou colocar aqui 3 centímetros, beleza? Então, aqui eu tenho os peixinhos que tem mais de 3 centímetros. Ó, esse total da linha vermelha vale quanto? 500. 500 peixinhos tem mais de 3 centímetros. Eu vou esboçar agora, numa linha azul, os peixinhos que tem mais de 7. Então, o 7 eu vou colocar aqui. Esse aqui tem um 3, né? O 7 está um pouquinho depois. Vou botar aqui mais ou menos, ó. Então, aqui eu coloco 7 centímetros. Então, essa linha azulzinha aqui vale quanto? Vale 100 peixinhos. Beleza? Olha aí, ó. Então, cara, o que acontece? Eu tenho 500 peixes até aqui. Até esse valor final aqui, que é o tamanho maior dos peixes. Certo? Eu quero o quanto de peixe eu tenho entre 3 e 7. Agora, ó, eu venho aqui nessa linha laranja. Então, olha só, essa distância aqui mede quanto? Isso aqui. Olha lá, de preto aqui, ó. Se eu tenho 500 no total, né? O vermelho é 500. Essa parte aqui é 100. Quanto ficou o pretinho? 400. E 400, essa parte aqui, ó, é a quantidade de peixes que vai de 3 centímetros a 7 centímetros. Então, o total que ele quer, 400 peixes, tem entre 3 e 7 centímetros. Questão máxima, né? Tem que ter muita interpretação. Eu vou revisar para você de novo aqui. Olha bem, essa primeira conta que a gente fez aqui em cima, essa primeira conta, ela calculou quantos peixes tem mais de 3 centímetros. Ok, 500 peixes, tem mais de 3 centímetros. Essa segunda conta calculou quantos peixes tem mais de 7. Deu 100 peixes. Então, se mais de 3 é 500, se eu subtrair os que tem mais de 7, vai sobrar os que estão abaixo de 7 e maior que 3, dá 400. Vamos para a próxima. O que ele fala para a gente? Uma questão da UFMG. Suponha que f de x seja o número de funcionários necessários para distribuir em um dia contas de luz entre x% dos moradores numa determinada cidade, seja dada pela função. A função é uma fórmula, né, gente? Então, ó, f de x é igual a 300x sobre 150 menos x. Beleza. O que ele fala agora? Se o número de funcionários necessários para distribuir em um dia as contas foi 75, então 75 para a gente é a quantidade de funcionários. Então tem que colocar onde? No lugar do f de x. Beleza? Então eu boto aqui os 75. Aí ele pergunta quantos por cento dos moradores vão receber a conta. A porcentagem é o x, ó. Certo? Só isso. Então, botar o 75 no lugar do f de x e calcular o x. Então, fica aqui 300x sobre 150 menos x. Cuidado, hein? A gente não pode simplificar o x aqui, pelo amor de Deus, hein? Olha para mim, cara. Se cuidem, mano. Não vai cortar o x ali. Mas eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar o 300 e o 75, tá? Então, eu posso chegar aqui no 300, ó. 300 por 75 dá 4. 4x. E o 75 por 75 dá 1. Quem não simplificar, não tem problema. Vai fazer uma conta maior. Vai se habituando e pensando nisso, tá? Então, ficou aqui, né? Aqui de baixo não tem nada, a gente considera 1. Uma vez 4x, 4x. Uma vez 150 menos x, 150 menos x. Passa aquele menos x para cá somando, vai ficar 5. 5x igual a 150. X igual a quanto? 30. Então, 30% dos moradores receberão a conta. Então, letra B de bucéfalo. Aí, ó. Cuidado com a pergunta, hein? Se ele perguntasse quantos por cento não receberiam a conta, 70%. Porque se 30%, né, receberam a conta, fica ligado, ó. Receberam a conta. Certo? 30%. Se ele perguntar quantos não receberam, 70%. As questões acabariam aí.
Muito pouco, né? Aí eu peguei mais duas extras para poder te mostrar. Ó, uma é essa aqui. Essa foi do Enem 2010. Porque até agora a gente não fez nenhuma do Enem. Então essa é a primeira, tá? Então eu peguei mais duas questões extras. Essa não estava marcada, tá? Essa do Enem 2010 e uma outra aí. Para o tempo passar e a gente conseguir fechar no tempo ideal da aula aí. Então vamos lá. Questão do Enem 2010. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, que é o RIP, de acordo com o modelo amométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são, deu ali as fórmulas, então tem a fórmula aqui número 1, que é a do índice, e a fórmula número 2, que é do RIP, beleza? Então vamos lá. Uma menina que tem massa de 64 quilos, então a menininha tem uma massa de 64 quilos. E ela tem o IMC de 25 quilogramas por metro quadrado. Isso é a unidade do IMC, né, gente? Beleza? Ele quer saber quanto que é o RIP dessa menina. Cara, o que acontece? Para eu calcular o RIP, eu preciso de quê para calcular o RIP? Que é o recíproco índice ponderal lá, certo? Para calcular o RIP, eu preciso de quê? Eu preciso da altura, tá aqui. Você tem a altura da menina? Não, não tem altura. E eu preciso da massa. Ok. A massa, nós temos. Ok. E a altura? Não temos. Então, a gente vai calcular a altura dela. Como que eu vou calcular a altura? Como é que eu vou fazer para calcular a altura da menina? Para calcular a altura, vou botar aqui bonitinho, ó, eu vou usar a fórmula do IMC. Beleza? Então, vamos lá então, hein? Ó, a fórmula do IMC é o seguinte. O índice de massa corporal é igual à massa da menina pela sua altura ao quadrado. O índice da menininha é 25. Ok. A massa é 64. Então, vou achar aqui a altura ao quadrado. 25h ao quadrado é igual a 64. Dica, vamos passar o 64, o 25 dividindo. 64 por 25. Eu acho melhor tirar a raiz primeiro, hein? Quanto que é a raiz quadrada de 64 por 25? Vai dar 8 quintos. Vai no rascunho e divide 8 por 5. 8 por 5 dá 1,6. Acabei de encontrar a altura da menina. Beleza? Então, olha aí, ó. Encontramos a altura dela. Agora, eu vou colocar no RIP. Vamos calcular o RIP agora? Como é que eu faço para calcular o RIP? Como é que eu faço para calcular o RIP? Para calcular o RIP, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso da altura e da massa. Então, vamos lá. Ó, o RIP é igual. Qual o valor da altura? Reparem, ó, a altura está em centímetro. De manhã cedo hoje, o tio comeu mosca nisso aí e fez a conta com centímetro. Depois eu voltei e consertei. Quem fizer a conta em centímetro, né, vai achar o certo. Eu me confundi, fiz em metros, né, quer dizer. Quem fizer em metros vai encontrar a letra A, o que está errado, né, porque é em centímetro. Gente, quanto que é 1,6 metro em centímetro? 160, beleza? Então, ó, a altura em centímetro, 160. Tirar o quê? Raiz cúbica da massa em quilos, que é 64. Então, fica 160. Quanto que é raiz cúbica de 64? Quem não sabe fazer raiz cúbica tem que fatorar, né? Não é assim? Ó, você pega o 64 e fatora. Quem fatorar o 64, ó, vai encontrar quanto aqui? Quem fatorar o 64, ó,
Beleza? Como é raiz cúbica, eu faço grupinho de 3. Ó, raiz cúbica. Então, aqui tem um 2, aqui tem outro 2. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Raiz quadrada, a gente faz grupinhos de 2 em 2. Raiz cúbica, grupinho de 3 em 3. Então, a raiz cúbica é quanto? 4. Então, agora, a gente divide 60 por 4, vai dar 40. 40 o quê? Centímetros por quilograma elevado a 1/3. Aí. Então, aqui está o nosso resultado. Beleza? Letra E de helicóptero. Cuidado com a pegadinha aqui, ó, letra A. A letra A vai acontecer, você vai encontrar, se você usar a resposta em metros. Né? Se eu botar 1,6 ali, vai ficar 1,6 por 4, vai dar 0,4 certinho. Tá bom, galera? Então, cuidado aí, ó. Aí, questão do Enem. Não é tão difícil, né? Mas tem que ficar atento. Beleza, galera? Vamos para a próxima e última? Próxima e última questão. Também foi do Enem. Muito boa, por sinal, tá? Ele fala assim: dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona com sua massa, m, pela fórmula. Opa, tem uma fórmula aqui. Então, a área do corpo humano é dada pela fórmula K, que multiplica m elevado a 2/3. Então, o A aqui para a gente é o quê? É a área do corpo humano. E esse M aqui é a massa da pessoa em quilos. E o K é uma constante. O K é uma constante. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, vamos supor, né? Ele é lá uma pessoa infantil, né? Tem 9 anos, 10 anos, sei lá. Aí ele pesa lá, sei lá, 10 quilos. É novinho lá, né? 10 quilos. Tem lá 4, 6 anos, sei lá. Então, quando ele for adulto, ele vai pesar 8 vezes 10, 80 quilos. Aí ele pergunta, se a área vai ficar, se a massa vai ficar multiplicada por 8, o que acontece com a área desse camarada? Certo? Gente, é um probleminha de antes e depois. Só que ele é literal. Vou fazer de duas formas, tá? Vamos lá. Qual é a área dessa pessoa quando ele é infantil? Se ele é infantil, vamos botar aqui, hein? Ó, de vermelho. Vou calcular a área da pessoa na sua infância. Quanto que é a área dele na infância dele? É um problema, como eu disse, literal. Usa letras, tá? Depois eu faço para você diferente. Então, ó, a área, quando ele é infantil, na sua infância, é AI igual a K, a sua massa infantil, MI, massa infantil, elevado a 2/3. Eu paro aqui, né? Não tem mais o que fazer. Ok. Agora eu vou calcular a sua área na sua maioridade. Né? Vamos botar aqui a área na maioridade dele. Quando ele for maior de idade, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha área de maior de idade igual a K. O que acontece com a sua massa? Fica 8 vezes a massa da infância. Aí, ó. Então, a área da maioridade vai ficar igual a K vezes. Cara, o 8 aqui, você tem que decompor o 8, ó. 2 ao cubo, né? Fator 8. Toda vez que for elevado a um expoente decimal ou fracionário, tem que decompor o 8. Então, decompõe o 8, certo? Aí eu repito aqui a massa infantil. Agora tem uma propriedade da potência, não tem? Essa aqui, ó. Base, aí eu tenho aqui expoente A, eu tenho aqui expoente B. O que você faz com os expoentes? Multiplica. A vezes B, propriedade. Então, eu vou fazer isso. Então, a área na maioridade é igual a K vezes.
O 3 vai multiplicar 2/3. Rascunho. Quanto que é 3 vezes 2/3? Eu vou cortar o 3 aqui, né? Vai dar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. E o MI vai ficar elevado a 2/3. Beleza? Aí está. Esse 2 ao quadrado é 4. Vou botar aqui na frente, ó. 4 vezes K vezes a massa infantil elevado a 2/3. Então, o meu resultado é 4. Por que 4, pessoal? Presta atenção aqui de laranja. Isso aqui, perdi o pincel. Tá aqui. Isso aqui não é a sua área quando ele é infantil? Olha aqui, ó. K vezes massa infantil elevado a 2/3. Olha aqui embaixo agora. O que é isso aqui? K vezes a massa infantil na maioridade. A área na maioridade é 4 vezes. Quem é a bolinha laranja? A área infantil. Então, minha resposta, ó, tá aqui. Fica multiplicada por 4. Letra B. É uma questão difícil, né? Eu vou te ajudar, hein? O que acontece? Eu tenho um truque que faz essa questão muito rápido. É? Vê se você vai gostar, hein? Quem não entendeu assim, vem com o titio aqui agora, hein? Titio Azari te ajuda. Vou chamar aqui, ó, de truque. Que quando ele era infantil, massa infantil, ele pesava 1 quilo. É uma suposição. Olha como é que funciona legal, ó. Então, qual vai ser a sua área? A área infantil vai ser o K vezes quem? Não é o M aqui, ó? A massa de 1 quilo. 1 elevado a 2/3. 1 elevado a qualquer número não muda. Vai dar quanto aqui? K vezes 1. Então, a sua área infantil é igual a constante K. Show! Agora, meu camarada, eu vou calcular a área na maioridade. K, não é 8 vezes? Então, eu boto 8 vezes, né? Boto 8, porque 8 vezes 1 é 8. Beleza? Elevado a quanto? 2/3. Então, a área na maioridade é igual a K. O que faz mesmo aqui? Fatora 8, ó. Aí você vai multiplicar os expoentes. Já fiz aquela continha no cantinho para você, né? Tá aqui a continha dos expoentes, só multiplicados, dá 2. Então, vai ficar K vezes 2 ao quadrado. Então, a minha área na maioridade é quanto? 4K. Aí. Agora, compara. Se antes era 1K. 1K. Agora foi para quantos? Foi para 4. O que ficou fazendo aqui? Ficou multiplicada por 4. Letra B. De bucéfalo. Eu gosto de mostrar a questão difícil também, né? A gente faz parte. Afinal de contas, todo mundo vai fazer o Enem. Então, aí hoje, ó, tivemos 2 questões boas. A do peixinho, a Levinos, e essa aqui agora. Tá bom? Beijo pra vocês, ó. Saudades. Tô só engordando igual um porco. Tchau, gente.